Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Põe na Roda, uma iniciativa da TV Câmara e também da Escola Legislativa Paulo Freire da Câmara Municipal de Limeira, para aproximar os jovens da nossa cidade ao Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Limeira. E o nosso programa de estreia vai debater um tema bastante pertinente, que é a sexualidade. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a vereadora Érica Tanque. Vereadora, muitíssimo obrigado pela sua participação, uma honra recebê-la no primeiro programa. Imagina, a honra é minha e parabéns por essa iniciativa da Câmara Municipal, da Escola Legislativa, e que seja um sucesso, Ronald. E com você, com certeza, vamos pegar a galera aí e chegar a um ponto em comum. Muito obrigado. Para iniciarmos o debate, então, nós vamos conferir agora uma reportagem sobre o assunto feita pelo Núcleo de Imprensa aqui da Câmara Municipal de Limeira. Põe na roda. A sexualidade é uma das características mais presentes na vida do ser humano. A busca pelo prazer, a descoberta do sexo e as diferenças que ocorrem no corpo dos meninos e das meninas ainda são temas considerados tabus. Conversar sobre isso com a família e até mesmo em rodinhas de amigos causam vergonha e, em alguns casos, pavor. Quando a gente fala de sexualidade, as pessoas às vezes levam muito para o lado sexual, né, do ato. E não é isso. Isso já acontece assim que nasce. Quando ela vai crescendo, assim mais ou menos por volta de 2 ou 3 anos, mais ou menos, ela já percebe que tem essa diferença mesmo, que é um menino, eu sou um menino, eu sou uma menina. Ela já tem bem definido esse gênero, né, de masculino e feminino, muito bem definido. Acompanhar desde cedo o processo de desenvolvimento pode ajudar o adolescente a prevenir problemas futuros, como abuso sexual, gravidez não desejada, entre outros. A gente trabalhou bem essa criança que nós falamos há pouco, a questão da sexualidade, que é o descobrimento do prazer, do amor, da afetividade, de uma forma assim saudável. E se essa criança, esse pré-adolescente e esse adolescente sempre conviveu com isso dentro de casa e sabe que pode confiar nos pais, ela vai se sentir segura em confiar naquelas pessoas. Essa relação de confiança que você vai construir com seu filho vai fazer toda a diferença lá na frente para tudo, para tudo. É importante também chamar a atenção dos adolescentes para a prevenção de problemas futuros relacionados à sexualidade. Se prevenir, por exemplo. Se você é bem informado e tem um diálogo em casa, você não corre a maioria desses riscos. A gente precisa focar na educação das crianças, em todos os sentidos, tanto na escola quanto em casa. Então, cada um tem um tipo de dinâmica e isso deve ser respeitado também. E sempre passar isso também para os nossos filhos, né? São múltiplos os caminhos que levam um adolescente a ter relações sexuais desprotegidas. Eles estão deixando de se proteger, sim. E eu coloco como fator responsável o início precoce das relações sexuais, o aumento de parceiros e o uso inadequado ou não uso do preservativo. Segundo dados do Serviço Especializado em Moléstias Infecto-Contagiosas de Limeira, o CEMIL, em 2013, 68 casos de síndrome do corrimento cervical foram notificados. Em segundo lugar, com 53 casos notificados em 2013, está a sífilis em adulto. O vírus HIV/AIDS registrou em todo o ano de 2013 37 casos da doença. Até junho deste ano, 36 casos foram notificados. Mas toda vez que tiver qualquer relação desprotegida, eventualmente, você deve procurar um profissional da saúde na unidade de saúde para estar realizando os testes. Limeira tem desenvolvido diversas ações de prevenção de DSTs para que isto se torne um hábito na vida dos jovens. Limeira, a gente tem vários projetos, né, de prevenção, para chamar mesmo essa população à responsabilidade do uso de prevenção, porque toda atenção básica tem todos os insumos necessários para se prevenir em relação às DST. O CEMIL oferece projetos de prevenção e gravidez na adolescência através de oficinas pedagógicas aos adolescentes. Realiza atendimento e assistência a profissionais de saúde e distribui preservativos masculinos gratuitamente à população, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. O CEMIL de Limeira está localizado à Rua Sergipe, número 906, Vila Cláudia.
Tá aí, uma reportagem feita pelo Núcleo de Imprensa aqui da Câmara Municipal de Limeira, pela repórter Naná Campos, para o programa Põe na Roda. Érica, dados muito interessantes são trazidos nessa reportagem, mas antes de debatê-los, gostaria de saber a sua opinião. Sexo ainda é tabu? Na verdade, eu acho que até a sexualidade, na verdade, ainda é um tabu. E, às vezes, a gente está jogando isso muito no jovem. Talvez não sejam nos jovens. Talvez a gente tenha que entender. A faixa etária minha, das mães que hoje têm filhos adolescentes, que talvez seja aí mais o problema. A nossa forma de criação, muitas vezes, influenciou na não conversa com os filhos. Eu venho de uma família onde a conversa era mais natural. Então, eu não tenho problemas de passar isso para os meus filhos. Mas eu vejo que algumas mães ainda têm essa dificuldade, às vezes, até de se reconhecer, de se entender. Então, fica mais complicado passar as informações se a mulher realmente não se entende ainda. Então, eu acho que nós viemos de uma geração, de uma transição, onde nós ganhamos uma liberdade maior, assumimos mais responsabilidades e também tivemos essa condição diferenciada. Legal, Érica. É interessante observar, por exemplo, nessa reportagem que foi feita, Érica, que, segundo dados do CEMIL, que foram apurados pela equipe de reportagem aqui da Câmara, em 2013 foram 37 casos notificados de HIV e em 2014, 36 até o mês 6. Então, de fato, os dados são muito preocupantes. Será que os jovens estão deixando de se proteger, Érica? Eu acho que aí a gente deveria ter um dado a mais. Qual a idade? Qual é a faixa etária dessa população? Porque há estudos de que têm aumentado demais entre as mulheres casadas, por falta de uso de preservativo no casamento. Então, isso é um dado interessante que a gente poderia até depois perguntar referente a isso. Qual a faixa etária que está aumentando? Os jovens, eu acho que hoje têm a consciência. O que precisa é ter, eu acho que, mais à disposição. Eu duvido que um jovem saia para ir buscar uma camisinha no posto de saúde. Ainda é o tabu de ir até o lugar buscar. Eu acho que deve-se facilitar a entrega desse material aos jovens. Essa eu acho que é a minha... E aqui não estou falando que deva fazer ou não sexo. Cada um deve fazer quando se achar seguro, de forma tranquila e consciente do que está fazendo. Essa é a minha opinião. Com certeza. Até é interessante, né, Érica, que também, segundo a reportagem que a gente acabou de assistir, a sexualidade, nesse caso, ela não se restringe apenas ao ato em si, mas também às descobertas, né, que todos nós passamos na época da adolescência. Não, eu acho que começa, na verdade, lá na infância, na tenra infância. Uma criança com 3 anos é a fase onde ela descobre o corpo, descobre o prazer em si. E, na verdade, muitas mães não estão preparadas para entender que aquilo é natural. Não é como eu posso dizer assim, um prazer erótico. É um prazer físico, em que a menina e o menino estão descobrindo o corpo. E isso, às vezes, causa uma estranheza quando a mãe não está preparada para isso, achando que aquilo é uma coisa ruim. E não, é uma coisa extremamente natural. Nós estamos falando de desenvolvimento físico. Tá certo. O papo tá muito bom aqui no programa Põe na Roda, mas agora a gente vai no intervalo, volta daqui a pouquinho, quando a gente vai mostrar uma reportagem que a equipe do programa Põe na Roda foi até a escola Trajano Camargo para conhecer as opiniões dos alunos de lá. Um instante só, Põe na Roda. O bullying é uma prática muito comum que invade a vida de crianças, adolescentes e adultos. Bullying é um termo em inglês utilizado para identificar agressões físicas ou psicológicas. Normalmente são crianças que já sofreram. Porque quando você ignora, a situação, a ação da pessoa que quer te ofender, acaba perdendo a graça. Em algum momento ele sofreu bullying praticado pelos próprios amigos. Ser atleta de ponta em qualquer modalidade já requer um grande esforço, mas para alguns o desafio é ainda maior.
Neste centro, em Brasília, são treinados atletas com as mais diversas deficiências, alguns recordistas nacionais, muitos medalhistas. Fernanda é uma deficiente tardia, perdeu 50% da visão quando já tinha 18 anos. Hoje ela é treinadora e atleta paralímpica. A tendência do ser humano é subestimar a capacidade das pessoas. Então, às vezes a gente julga, sem querer a gente julga. A gente vê uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, que anda, de repente, com certo desequilíbrio, pouca coordenação motora, a gente acha assim, poxa, isso aí não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Então, eu acho que é passinho de formiga. Agora que está passando mais na televisão, que tá aparecendo um pouco mais. Então, a partir de agora que as pessoas vão começar a conviver mais com isso, né? E vão passar a aceitar melhor. Para Fernanda, o esporte dá ao portador de necessidade especial a convivência com as mais diversas limitações, o que o ajuda a relativizar sua própria situação. Você vai estar junto com deficientes visuais, físicos, né? Pessoas que são cadeirantes ou pessoas que usam prótese. E muitas vezes, antes da gente ter contato com esse público, às vezes a gente se acha o mais deficiente, né? E quando a gente conhece outras pessoas, a gente vê que a nossa deficiência ali não é nada comparada a outras deficiências. A gente convive bem, ninguém fica me chamando de deficiente, nada. Antigamente, logo quando eu entrei assim, na quinta série, todo mundo ficava olhando pro meu braço e eu morria de vergonha. Hoje em dia não tem mais. Acho que a partir do esporte, quando ele começa a superar os seus limites, a pessoa passa a acreditar mais em si e ver que ela é capaz de fazer sempre o melhor. A gente não deve se encostar na nossa deficiência, não, porque ninguém pode fazer nada por nós. A gente sempre fica triste, é difícil aceitar, mas eu acho que a gente tem que aceitar e é bola pra frente. Também a vida não é só o esporte. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar trabalhar, não pode ficar estagnado. Estamos de volta aqui na TV Câmara com o programa Põe na Roda, uma iniciativa da TV Câmara e da Escola Legislativa Paulo Freire da Câmara Municipal de Limeira. No programa de estreia, nós estamos debatendo o tema sexualidade, recebendo a visita carinhosa de Érica Tanque, a quem a gente novamente agradece pela presença. O papo está muito interessante, né, Érica? Com certeza, gostaria de ter mais tempo. Então agora, para continuarmos o debate, o programa Põe na Roda foi até a Escola Trajano Camargo para conversar com alguns alunos sobre o tema debatido hoje aqui no programa Põe na Roda. Então, vamos à reportagem. Estamos na Escola ETEC Trajano Camargo para conversarmos com alguns alunos sobre o tema de hoje do programa Põe na Roda. Agradeço a vocês todos pela disponibilidade. Quem daqui de vocês acha que o tema sexualidade ainda é tratado como tabu dentro das escolas? Seu nome, por favor, e a sua idade. Põe na roda. Meu nome é Sabrina, tenho 16 anos. Eu acredito que isso ainda seja um tabu na nossa sociedade, não apenas entre os adultos, que têm uma ideia mais conservadora, mas entre os próprios jovens, por causa dessa questão do preconceito ou do sexo ser muito vulgarizado. Às vezes as pessoas não têm liberdade de falar que elas pensam que isso é algo legal, que isso não é errado, e acabar tendo visões erradas de outras pessoas a respeito dela mesma, de achar que ela é uma pessoa que faz sexo com todo mundo, que ela não se guarda, ou coisas assim, coisas até grosseiras. Mas alguém tem alguma opinião a respeito? Não? E dentro de casa, galera, hoje em dia os pais, eles conversam com seus filhos de forma mais tensa, o que vocês acham? Ou é mais livre, enfim, alguém falar? Você, seu nome e idade, por favor, põe na roda. Meu nome é Sara, tenho 18 anos. Eu acho que ainda é um tabu dentro de casa para algumas famílias, principalmente pela questão religiosa, na questão do sexo depois do casamento, de se resguardar. Certo, mais alguém quer falar? Você, seu nome e idade, por favor, põe na roda. Meu nome é Maiara, eu tenho 17 anos e diferente dessa área, eu acho que sexualidade já deixou de ser um tabu dentro de casa. Eu acho que os pais conversam abertamente com seus filhos sobre isso. Eu acho que isso era mais difícil em geração mais antiga, com os nossos avós, mas eu acho que agora já é mais natural. Agora, galera, com relação à prevenção, vocês acham que, por exemplo, o uso da camisinha é um assunto tratado dentro da família de vocês com mais
com mais tranquilidade ou de forma tensa? Existe essa conversa na família de vocês? Alguém quer falar? Você? Seu nome e idade, por favor. Põe na roda. Eu acho que a conversa com os pais, ela não tem mais essa questão de vergonha. Mas, às vezes, os pais acham que os filhos devem aprender isso em casa, ou até mesmo eles acham que aprendem sozinhos. Mas, então, eles acabam não abordando diretamente, filho, vem aqui sentar para a gente falar sobre isso. Mas, quando o assunto é colocado, eles não têm mais essa vergonha de falar, sabe? Então, sempre quando surge essa questão de sexo, sexualidade, a primeira coisa que vem na conversa com os pais é sobre a prevenção. Então, eu acho que a conversa com os pais é aberta, mas às vezes eles não sentam diretamente com os filhos porque acham que eles já sabem disso ou não têm essa intimidade, não sei. Obrigada. Mas alguém tem opinião a respeito? Não? Galera, sobre a questão de gênero, masculino e feminino, vocês acham que na geração Z, ou seja, na década de 90, a galera que nasceu nessa época, está menos machista ou não? Ou continua existindo um certo conflito nessa questão? E por quê? Alguém quer falar? Comentar sobre? Seu nome e a sua idade, por favor. Põe na roda. Meu nome é Milena, eu tenho 16 anos e eu acho que na nossa geração, realmente, a gente sofre muito machismo, porque as mulheres elas são ainda muito objetificadas e vulgarizadas em relação ao sexo, principalmente na adolescência. Porque eu acho que os meninos eles sempre têm essa visão de que eles têm mais liberdade, tanto na família quanto na escola, para fazer as coisas. E eu acho que isso é uma visão bem machista, na verdade, porque as pessoas elas procuram focar no homem, como se o homem tivesse algum tipo de controle em relação ao corpo da mulher. Certo. Mais alguém tem opinião? Você, seu nome e idade, por favor. Põe na roda. Eu sou Felipe, eu tenho 16 anos e eu acho que não avançou bastante, não. Porque se for ver, por exemplo, um comercial de cerveja, óbvio que vai ter mulher com biquíni, etc. E se for pegar, por exemplo, na década de 60, na década de 50, é a mesma coisa. Você ia num campo de futebol, por exemplo, e a mulher ia lá e ela era chamada de vadia, essas coisas. Então, creio que no aspecto da nomenclatura pode até ter evoluído um pouco, mas, por exemplo, um comercial de TV, essas coisas, ela é bem objetivada ainda. Obrigada. Essas foram algumas opiniões dos alunos da ETEC Trajano Camargo sobre o tema de hoje. É com você, Ronald. Bastante interessante as opiniões dos alunos do Trajano Camargo, né, Érica? Com certeza, e viu ali a Sara e a Maiara realmente, uma achando que ainda é tabu dentro de casa e outra não, é exatamente o que eu estava falando, é a parte cultural, na verdade os pais que tiveram essa liberdade maior, ou esse crescimento, acabam conversando de uma maneira mais tranquila e mais aberta com os filhos. Já os outros pais têm uma dificuldade e a gente tem que entender isso, porque eles não foram preparados para isso, né? Então é uma coisa cultural, às vezes até familiar, e dependendo realmente da igreja que segue, da sua religião, muitas vezes são colocações de formas diferentes. Com certeza. E a Maria Luísa trouxe um ponto de vista também interessante, Érica, que a gente até abordou no primeiro bloco, que é esse lance da idade certa para se falar sobre sexualidade, né? Você é mãe, como você vê isso, Érica? Existe uma hora certa? Chegou o momento de falar com meu filho sobre esse assunto ou isso ocorre naturalmente? A sexualidade, a gente já deixou claro aqui, vai muito além do sexo. É a forma de se comportar, é a forma de desejar, é a forma de se sentir, né? Das emoções nossas. E isso realmente começa a partir do momento que a criança nasce. Como vai ser educada essa criança, a liberdade que ela tem de pergunta, e a criança vem livre de qualquer preconceito. A criança ela vem e vai perguntar para a família. Tudo depende como a família vai responder. Então, qual é o momento certo? A hora que a criança perguntar. Qual a forma correta de responder? A mais simples possível e a mais direta. Porque aí realmente a criança vai ficar curiosa e sem a informação que, sendo passada de forma supernatural, respondendo, a criança vai aprender e vai crescer e vai ser um adulto saudável. Então, realmente, essa comunicação entre os pais, e a gente não pode deixar isso também só para a escola ou só para os poderes públicos, mas a gente tem que realmente também passar isso para a própria família.
Com certeza, Érica. Outro ponto que foi importante, e é uma área que você domina bastante, seu mandato trabalha bastante em prol da saúde da mulher, né? E recentemente aqui na Câmara, por meio de um projeto de sua autoria, houve um concurso, né? Uma premiação, um concurso de redação com o tema que abordava a discriminação de gêneros. E tanto a Milena quanto o Felipe, que foram abordados pela nossa reportagem lá no Trajano Camargo, falaram sobre isso e afirmaram que a sociedade ainda é machista. Érica, você concorda com eles? Eu acho que são coisas que, quando tem uma mudança muito grande, como houve vamos dizer, a participação da mulher, sempre é um terreno instável e ainda tem muita coisa para se ajeitar. Já vencemos muito, já progredimos muito. E é óbvio que com toda a ação há uma reação. O fato dele ter falado da cosificação da mulher, tratado como uma coisa. Na verdade, nós vivemos num mundo capitalista. E assim, a partir do momento que a mulher foi para a rua, vamos dizer, jogou o sutiã e queimou o sutiã, mostrando, colocando o seio, porque antes não podia mostrar nem a canela, mostrando o seio, o mercado, na verdade, viu ali um grande potencial de venda. Então, realmente, isso é um mercado que faz. Se a gente parar de comprar, com certeza eles não vão usar mais. Mas é um processo longo ainda. Isso tem muita, ainda, questão de gênero, tem muitas coisas que a gente poderia falar da parte de a mulher trabalhar fora. Nós ganhamos a liberdade de trabalhar fora? Ganhamos, mas estamos trabalhando jornada dupla ou tripla. Né? Então, são vários pontos que a gente tem que ver essa temática. Tá certo, Érica. Para finalizar, infelizmente, o nosso papo, porque estava muito gostoso, mas a gente gostaria que você falasse um pouco dos seus últimos trabalhos defendidos aqui na Câmara Municipal de Limeira, até para que o telespectador também possa procurar o seu gabinete para buscar informações sobre esses assuntos. Na verdade, Ronald, eu tenho tentado fazer um mandato voltado para a causa das mulheres e, ultimamente, ele tem levado muito em matéria da saúde e também da segurança. Um dos trabalhos que eu gosto de fazer é referente à rede. Eu acho que a mulher, até pelo machismo e essa evolução que a mulher teve, ela passou a ser vítima de violência quando a mulher fala não para o homem, o direito que ela tem de falar não, eu não quero isso, eu não quero dessa forma. Então, acabou realmente criando uma situação de que a gente vê a violência sempre crescendo e um mundo estressado que a gente vive hoje. Então, a criação da rede de proteção à mulher vítima de violência é um dos trabalhos que eu tenho assim, um enorme prazer de ter proposto e estar fazendo isso. Provavelmente entrarei com um projeto agora fazendo a criação, mas ela já está se organizando, onde envolve o IML, a parte da saúde, a redução de danos, Secretaria de Saúde, o CEPROSOM, todas as entidades, né, Delegacia de Defesa da Mulher, todas as entidades que participam na luta contra a violência. Mas o que é a rede? É ela trabalhar em conjunto, não em pontos isolados, mas que faça realmente esse círculo para que a mulher tenha toda uma assistência. Né? Então, nós estamos lutando pelo botão do pânico, provavelmente a gente tenha um bom final, aí o prefeito já sinalizou, referente ao botão do pânico, que é um instrumento que a mulher, quando recebe a medida protetiva, ela recebe esse aparelho, dispara se o agressor chegar a uma proximidade maior dela, isso já liga direto com a polícia. Então, realmente vai ser um trabalho na parte de segurança que eu venho fazendo pontuais, mas fazendo também uma rede nesse trabalho. Perfeito. Interessados em conhecer mais sobre o trabalho da Érica Tanque na Câmara Municipal de Limeira, podem acessar o portal do Legislativo, que é o www.limeira.sp.leg.br, clicar no link Vereadores, escolher lá a Érica Tanque, então todas as notícias referentes ao mandato dela estarão lá. Érica, muitíssimo obrigado novamente, foi um prazer recebê-la na estreia, estreando com o pé direito com a sua presença aqui no Põe na Roda. Obrigado. Muito obrigada, Rony. Eu queria deixar aqui um recado aos jovens. Exerçam sua sexualidade, mas exerçam de forma extremamente consciente e se preservando. A saúde é extremamente importante. Pensar antes resolve um problema que pode ser depois. Procure sempre fazer a prevenção. Perfeito. A gente volta daqui a pouquinho no último bloco no programa Põe na Roda. É um instante só. Põe na Roda. O
O bullying é uma prática muito comum que invade a vida de crianças, adolescentes e adultos. Bullying é um termo em inglês utilizado para identificar agressões físicas ou psicológicas. Normalmente são crianças que já sofreram. Porque quando você ignora, né, a situação, a ação da pessoa que quer te ofender, acaba perdendo a graça. Em algum momento ele sofreu bullying praticado pelos próprios amigos. Entrar no mercado de trabalho não é fácil para ninguém, mas quem tem necessidades especiais enfrenta um desafio extra, o preconceito. O portador de necessidades especiais, ele é visto como uma pessoa incompleta. O mercado de trabalho tem que se adaptar ao portador de necessidades especiais. Ele precisa se adaptar ao trabalho? Precisa. Mas o trabalho também tem que ser adaptado nas condições em que ele necessita. Então nós temos que compatibilizar emprego com as limitações do sujeito. O que não quer dizer que ele está incapaz de trabalhar. Gleison perdeu a perna aos 11 anos em um acidente de caminhão. Para conseguir seu atual emprego, ele utilizou o estudo como ferramenta para enfrentar o preconceito no mercado de trabalho. Tem gente que não quer contratar, tem gente que tiver, não vou contratar esse bicho não vai dar certo, não. Tem outros que já é justo que contratem, se for tipo empresa privada que quer lucro mesmo, muito difícil de contratar assim, só se você for muito bom naquilo que você faz, ser quase um dos 10 melhores. Fiquei fazendo 2 meses aqui de entrevista para entrar nessa onde que eu estou trabalhando agora, mas aí tá tranquilo agora, o negócio é estudar, sempre estudar. Em 1991, entrou em vigor uma lei, aprovada pelo Congresso Nacional, que obriga as empresas que têm a partir de 100 empregados a contratar pessoas com necessidades especiais. A cota varia de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa. E há empresas que, apesar de terem que cumprir com a lei de cotas, mas têm embutido um certo preconceito. Uma certa agente de recursos humanos de uma empresa disse uma vez: é preciso nós aprendermos a lidar com essa gente. Essa gente se referindo a pessoas com deficiência. Então, ela entendia como uma obrigação o respeito a uma lei trabalhista e não como um direito de sujeitos que são diferentes de se tornarem produtivos, de produzirem para a sociedade e de participarem da inclusão social. No setor público, a legislação garante até 20% das vagas para os deficientes físicos. Foi esta a opção feita por João Paulo. Ele se formou em educação física e era professor de musculação em uma academia privada. Aos 25 anos, se tornou cadeirante e decidiu estudar para um concurso como forma de continuar sua carreira. Eu fui nesse intuito, estudando, passei em alguns concursos, eu sou aprovado em 3 concursos. Hoje eu trabalho num centro de treinamento para pessoas com deficiências e voltado para o esporte de alto rendimento. O que nós temos que fazer, eu como professora, você como membro da sociedade, é ajudar a eliminar as barreiras, que não são apenas barreiras arquitetônicas, mas são barreiras atitudinais, barreiras de comunicação. Estamos de volta com o programa Põe na Roda. O programa Põe na Roda é uma iniciativa da TV Câmara e da Escola Legislativa Paulo Freire da Câmara Municipal de Limeira. No programa de estreia, nós debatemos o tema sexualidade, conversando com a vereadora Érica Tanque nos 2 primeiros blocos. Neste último bloco agora, o nosso programa adota um tom cultural. Nós fomos até o Teatro Vitória e gravamos com o artista, músico e compositor Calu, diretamente no palco do Teatro Vitória, especialmente para esse bloco do programa Põe na Roda. Vamos à reportagem artística do programa Põe na Roda. Põe na Roda agora chega aqui no palco do Teatro Vitória, o Teatro Vitória que está localizado na região central de Limeira, para dar seu tom todo cultural ao programa. E na edição de hoje estamos recebendo o artista limeirense Calu. Calu, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, sempre.
Calu tem 26 anos e desde os 15 canta, Calu? Desde os 15. Primeira banda com 15 anos. Tive uma banda aqui em Limeira, Disway. Depois fomos trabalhando, mas com o projeto Calu em Trâmite, que é o projeto que eu levo, a gente está já há quase 6 anos com esse projeto de música brasileira, samba rock, balanço. E como nasceu a ideia do Calu em Trâmite, Calu? Olha, a ideia do Calu em Trâmite foi uma ideia por necessidade. Eu trabalhava e a renda não estava tão legal, eu comecei a tocar para ter uma renda extra e logo a renda extra se tornou a minha renda oficial e desde então eu trabalho só com música e levo à frente esse projeto. Quando surgiu a ideia, o trâmite era representar a realidade do brasileiro, então a gente trazia as melhores, aquilo que está na veia mesmo, aquilo que o Brasil gosta de ouvir dentro do repertório. E aos poucos fomos colocando a nossa cara, as nossas músicas, compondo e criando o que é o Calu em Trâmite hoje. Bacana, Calu. Daqui a pouquinho você vai apresentar pra gente a música Não Me Atiça, que é de sua autoria, né? Queria que você falasse um pouco pra gente, Calu, qual é o cenário da música independente hoje do nosso país? Olha, eu acho que hoje em dia o que acontece muito no Brasil inteiro é igual para todo tipo de carreira ou profissão. Eu acho que tem muita gente que esquece de olhar para ele mesmo, entendeu? Eu acho que dificuldade a gente encontra em qualquer lugar. A partir do momento que você consegue trabalhar e desenvolver o seu projeto, acreditando no seu projeto e olhando para o seu projeto, as coisas acontecem. Eu não tenho que reclamar do cenário hoje. Eu acredito que eu tenho que agradecer a toda a galera que tem acompanhado o nosso trabalho, os parceiros, os donos de bares, e os lugares onde a gente toca, que a gente está tendo bastante visibilidade. Mas eu acredito que é difícil a gente conseguir chegar nesse meio tempo de vamos trabalhar e vamos correr atrás. Só não pode desanimar, tem que estar sempre com a alegria do Brasil e mandar ver, né? Com certeza, Calu. Inclusive sobre esse lance de bares, recentemente aqui na cidade houve uma manifestação, né? Limeira existe após as 22 horas, né? Como que você acha que está, aliás, isso também o lazer da nossa cidade? Calu, você atua nessa área e é importante a sua opinião. Eu acredito que Limeira merece muito mais, por ser uma cidade universitária, por ter uma população ativa, poderia ter gerar mais economia para a própria cidade. Eu acho que é bom esse movimento, é necessário que a população se conscientize, e os governantes também, de que precisa ter mais opções para todos os tipos de pessoas, de todos os lugares, descentralizar, levar a cultura, levar a arte para quem não tem acesso. Eu acho essencial essa ideia de levar a cultura. É importante tanto para a gente que trabalha na área, quanto para a população que usufrui dessa cultura, né? Perfeito, Calu. Novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no Põe na Roda. Muito sucesso para você, para sua carreira, certo? E agora nós vamos conferir um pouco da arte do Calu aqui no Põe na Roda. Chegou chegando, encantando a garotada, cabelo preso preto, toda animada, rostinho lindo, esbanjando seu prazer. Meu Deus, não é possível ficar sem te querer, olha lá. Que beleza, olha só que tentação. Vê se para de chamar minha atenção. Quanta alegria tem essa mulher. Não me atiça, faz o que você quiser. Olha só isso, que vontade de viver. Lindinha, amiguinha, maravilha de mulher. Sabe, minha garota, eu te quero sempre assim. Pode ser só te olhando, mas melhor perto de mim. Que beleza, olha só que tentação. Vê se para
de chamar minha atenção. Quanta alegria tem essa mulher, não me atiça. Faz o que você quiser, não me atiça. Faz o que você quiser, não me atiça. Faz o que você quiser, ou não me atiça, ou não me atiça, não. Faz o que você quiser, não me atiça. Faz o que você quiser. Oh yeah. Tá aí o artista Calu. Põe na Roda foi até o palco do Teatro Vitória para conversar com ele, que é músico e compositor. Pessoal que está em casa acompanhando o programa Põe na Roda, pode mandar suas críticas, pode mandar suas sugestões, pode participar de todo jeito aqui com a gente no programa Põe na Roda. Nós estamos no Facebook, facebook.com/Câmara Limeira, ou no Twitter, @Câmara de Limeira. Se você preferir, pode mandar um e-mail, poenaroda@câmaralimeira.sp.gov.br. Repetindo, poenaroda@câmaralimeira.sp.gov.br. A gente vai chegando ao final da estreia do programa Põe na Roda. Próxima edição, nós vamos conversar com a vereadora professora Érica Monteiro sobre o tema bullying. Tá imperdível. Todos vocês, muitíssimo obrigado pelo carinho. Estejam sempre atentos à programação aqui da TV Câmara. Obrigado à Escola Legislativa, à Câmara Municipal de Limeira e até a próxima. Põe na Roda.